Meio-dia e 1, J1 está entrando no ar e você vê imagens aéreas de Valparaíso. Você que mora aqui no entorno de Brasília fica por dentro de tudo o que acontece na nossa região, aqui pelo J1 na íntegra, com muita notícia, prestação de serviço e, claro, a sua participação ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Você vai poder tirar suas dúvidas sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama. A gente recebe aqui no estúdio a doutora Patrícia dos Santos, que vai falar sobre esse assunto. E hoje a gente fala de uma mega operação que está acontecendo no Distrito Federal e em 6 estados, incluindo Goiás. Thalia Santos. Foram presos cerca de 50 integrantes de uma mesma quadrilha especializada em tráfico de drogas e roubo de cargas. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. E nesta edição você vai ver também. O caso do empresário morto a tiros em Lusiânia completa 8 meses sem solução. Também em Lusiânia, homem é preso depois de furtar joalheria na cidade. A Polícia Federal vai ouvir hoje o ex-governador Marconi Perillo sobre o suposto envolvimento dele no recebimento de propina. Moradores do setor Santa Fé seguem na bronca por causa da falta de asfalto no bairro. Alunos da rede pública de ensino desenvolvem aplicativo que vai facilitar a vida de muitos estudantes. E o Dia das Crianças está chegando e tem uma galerinha em um abrigo de Cidade Ocidental ansiosa pela chegada da data. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando de uma mega operação contra o tráfico de drogas e roubo de cargas em 6 estados e também no Distrito Federal. Em Goiás, a ação da Polícia Civil aconteceu em Lusiânia, Novo Gama e Cristalina. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Thalia Santos. Boa tarde para você, Thalia. Olá, Anderson. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa mega operação contou com cerca de 300 policiais na rua, agindo simultaneamente para cumprir cerca de 50 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em 6 estados brasileiros e mais o DF. Nós temos imagens aí dessa operação hoje durante a manhã em Lusiânia, mas teve operação também em Cristalina e em Novo Gama, aqui em Goiás. Foram 9 meses de investigação. A quadrilha suspeita de tráfico de drogas e roubo de cargas. Motoristas de transportadoras eram recrutados e orientados a desviar as cargas, depois faziam uma falsa ocorrência de roubo. Os criminosos falsificavam notas fiscais para depois vender as mercadorias roubadas. Entre os alvos de prisão temporária está o César Campanaro, conhecido como Toninho do Pó. Ele teria uma propriedade em Cristalina destinada ao armazenamento de uma grande quantidade de drogas. A operação foi nomeada de Torre de Babel pela quantidade de cidades envolvidas. Foram 15 cidades, Anderson. E a cobertura completa sobre essa mega operação você acompanha também no J2. Thalia, obrigado, viu? Bom trabalho para você. E ontem à noite, a Polícia Rodoviária Estadual localizou um carro desmontado aqui em Lusiânia. O veículo tinha sido furtado em Brasília por uma quadrilha de desmanche que atuava aqui na região. O veículo já estava quase todo desmanchado. Não tinha rodas, volantes e nem bancos. Segundo a polícia, a quadrilha de desmanche costuma abandonar os carros na zona rural da GO 425, que liga Lusiânia e Novo Gama. Os fazendeiros locais, então eles passaram para nós, os locais que é uma movimentação estranha de pessoas, e a gente começamos a mapear, né, intensificar o patrulhamento nesses locais. Então, assim, vez por outra a gente consegue recuperar alguns veículos. O dono, que não quis gravar a entrevista, contou que o carro foi furtado mês passado no estacionamento do BRT em Brasília. Segundo a polícia, a quadrilha de desmanche tem agido em Brasília e no entorno desde o início do ano. Os carros recuperados têm todos um ponto em comum. São veículos antigos, mas bem conservados. Esse mesmo proprietário chamava ele de xodó, era mais um filho, né? Então, quando ele foi furtado, ele tinha rodas, né, rodas de liga leve, pneus novos, bancos diferentes. Então, são veículos antigos, mas em excelente estado de conservação. O empresário morto a tiros aqui em Lusiânia completou 8 meses sem solução. As investigações continuam e a família da vítima, claro, busca por respostas. Já são 8 meses sem o melhor amigo, sem ter o irmão caçula por perto. A família está dilacerada, a família diluiu. Não somos mais uma família. Nós somos pessoas atrás de uma resposta. E a única resposta que a gente quer é quem matou a Alan Palhares.
quem tirou a nossa alegria, quem tirou a nossa vida, porque ele era tudo que representava o lado bom. Alain Meirelles Palhares tinha 36 anos, era empresário e administrava uma instituição de ensino em Lusiânia, mas teve o futuro interrompido em uma quinta-feira do dia 8 de fevereiro. Ele foi assassinado a tiros. O corpo da vítima foi encontrado dentro do carro, no meio dessa estrada na zona rural da cidade. O delegado, que está à frente das investigações, não quis comentar o assunto, já que o caso corre em segredo de justiça. E 8 meses após o assassinato do empresário, a família da vítima continua buscando por respostas e cobra mais apoio e esclarecimentos da polícia. Segundo a irmã do empresário, o laudo da perícia já foi finalizado e está com a polícia, mas a família ainda não teve acesso. Em março, familiares chegaram a colocar uma foto de Alain em um outdoor na cidade para tentar dar mais visibilidade ao caso e chamar a atenção das autoridades. E dizem que não vão desistir de lutar por justiça. Eu quero saber quem estava com ele. Se tem medo de falar, tudo bem, não precisa falar nada. Faz uma ligação anônima, sabe? Ajuda a gente, resgata quem ficou vivo ainda. Porque a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo até descobrir quem levou o meu irmão. Outro assunto agora, a Polícia Federal vai ouvir hoje o ex-governador Marconi Perillo sobre o suposto envolvimento dele no recebimento ilegal de dinheiro que abasteceu as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Segundo o inquérito da Polícia Federal, Marconi Perillo, com a ajuda de Jaime Rincon, teria recebido ilicitamente recursos para as campanhas de 2010 e 2014, em troca de patrocinar interesses da Odebrecht. Ainda segundo apuraram os delegados e procuradores, durante a investigação ficou demonstrado tratar-se de uma organização criminosa, liderada por Marconi, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia 28 de setembro, durante a Operação Cash Delivery, a Polícia Federal prendeu 5 pessoas que teriam ligações com o ex-governador, entre elas o braço direito de Marconi, Jaime Rincon. Dos 5 presos, apenas o PM Márcio Garcia de Moura permanece na cadeia. Na casa dele foram encontrados quase R$1 milhão. O depoimento está marcado para as 3 horas da tarde. Segundo o advogado de Marconi Perillo, Antônio Carlos de Almeida Castro, o ex-governador se antecipou à intimação que seria feita pela Polícia Federal. Marconi se colocou à disposição dos investigadores para esclarecer todas as dúvidas sobre a suspeita de recebimento de propina. E ontem à noite um homem foi preso depois de furtar uma joalheria aqui em Lusiânia. Segundo a PM, ele é suspeito de praticar outros roubos na cidade. Jefferson Souza, de 20 anos, foi localizado no Parque Estrela d'Alva 3 depois que a dona da joalheria denunciou o furto. Recebendo informações, que um indivíduo tinha adentrado o estabelecimento, e estava visualizando as bijuterias, E a balconista percebeu que ele tinha furtado um colar. Com o suspeito, a polícia encontrou a corrente de prata que ele havia levado da loja. O rapaz já tinha passagens por outros furtos e por roubo. Eu mesmo já prendi ele outras vezes por roubo. O sistema de captação da Corumbá 4 recebeu novos equipamentos. As 2 bombas foram entregues no canteiro de obras em Lusiânia. A previsão da CAESB é concluir o sistema de captação em dezembro. Até agora, 84% foram concluídos. Ao todo, serão gastos R$550 milhões. A água da represa vai abastecer Águas Claras, Gama, Núcleo Bandeirante e Santa Maria. Agora a gente segue para a primeira rodada de participações aqui no J1 pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Tem mensagem chegando do Jackson de Lusiânia. Moro aqui no bairro Jofre e estamos sofrendo com a falta de quebra-molas. Os carros descem aqui a rua em alta velocidade pensando que estão andando na BR-040 e falta consciência de muitos motoristas em relação a trafegarem em alta velocidade em perímetro urbano, Renata de Valparaíso gostaria que a prefeitura viesse ver a situação do córrego do setor de Chácaras Ipiranga. Tá cheio de esgoto. Tira foto, faz vídeo e manda pra gente também, viu, Renata? Valeu pela participação aqui no J1.
Christian Lima, de Cidade Ocidental, gostaria que vocês ajudassem a pedir asfalto aqui na quadra 56 do Friburgo B. A situação está precária. O Christian mandou algumas fotos para a gente, vamos dar uma olhada nessas fotos? Olha a situação aí da rua do Christian, né? Justamente apenas essa rua a gente percebe que as outras ali em cima estão asfaltadas, essas aí não estão asfaltadas e isso incomoda demais o morador. Você pode continuar mandando a sua mensagem pelo 984-42-4000. Intervalo comercial e na sequência tem a bronca dos moradores do Parque Santa Fé. Eles pedem por asfalto no bairro. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com J1. Olha só, em julho nós recebemos mensagens dos moradores do setor Santa Fé reclamando por conta da poeira em tempo seco. Crianças e idosos que tinham problemas respiratórios estavam sendo afetados por causa disso, né? Agora o problema é outro, os moradores estão sofrendo com a lama nessa época de chuva. E eu fui até lá para conferir isso de perto. Dá só uma olhada. Os passos lentos e cansados são da dona Ilza. Ela cuida sozinha do marido, que tem um problema grave no coração. E fazer isso, encarando o poeirão na rua da casa dela, cansa. Estou cansada já muito cansada, porque a gente tem que confiar só em Deus, só que a gente pede a proteção de Deus, né? Não tem ninguém que a gente peleje ninguém. Ah, vem asfaltar, eu vou asfaltar tanto. Tá aliando assim. Vem, passa, não asfalto de jeito nenhum, é só buraco. Daqui que eles não arrumou mais ou menos, porque estava uma buraqueira que a gente saía, que tinha dia que eu ia para a igreja, chegava de cair nos buracos ali. Em 10 anos morando no Parque Santa Fé, o Francisco conta que a dificuldade de viver num lugar assim é imensa. Seja na seca ou em época de chuva, é só dor de cabeça para o morador. Gera problema de saúde, poeira constante, na época da chuva, lamaçal todinho. Infelizmente a gente não tem resposta de nenhuma área. Abandono, mato, alto, foco de dengue, a saúde não chega até a gente. Ele, que paga mais de R$250 de IPTU, diz que por aqui os benefícios são poucos. Para a gente ter uma ideia, nem água tratada os moradores têm em casa. É tudo na base das cisternas. E abandono, a gente não tem água tratada, não tem nada, né? Então a gente do setor está querendo cobrar uma resposta aí da nossa prefeitura. Por que está acontecendo isso com a gente? Estou aqui na rua principal do Parque Santa Fé. Como a gente pode ver, essa rua não é asfaltada. Mas os moradores me disseram que lá na prefeitura tem um documento que consta que essa rua é sim pavimentada, diferente do que a gente encontra por aqui. Olha, eu acho que isso aí é uma pouca vergonha, né? Porque eu acho que se está constando que está asfaltado e não está aqui, eles têm que mostrar para nós o que está acontecendo. Nós estamos precisando é disso. Dona Maria, Francisco, seu Lorival, gerações diferentes que convivem com o mesmo problema. Um problema antigo, falta de pavimentação asfáltica, que parece estar longe de chegar ao fim. Até as novas gerações já começam a se acostumar com a poeira e também com a lama. Mas o que a gente encontra muito por aqui é a indignação. Você sofre muito com essa poeira. Até pessoas que têm problema de ar, para respirar esse ar, é muito difícil. Até crianças mesmo para pegar gripe, que é facilmente. Aqui é um lugar isolado, mas nós somos gente também, nós somos humanos. Então devemos ser tratados que nem os outros. Disse tudo, né? O pessoal paga imposto ali e tem que viver nessa poeira como a gente acabou de ver. Entramos em contato com a Prefeitura de Lusiânia, que nos informou que está trabalhando em parceria com a Saneago para resolver o problema, mas não deu um prazo de quando que essa área aí será de fato asfaltada, será pavimentada. A gente, claro, vai continuar acompanhando e cobrando uma posição mais concreta por parte da Prefeitura em relação à falta de asfalto nesse bairro que a gente acabou de mostrar. E a gente fala agora de briga de trânsito que quase terminou em tragédia em Goiânia. O motorista de uma caminhonete atropelou um homem depois que eles discutiram no centro da capital. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A polícia ainda quer ouvir a versão dos motoristas para saber o que realmente aconteceu. As imagens são impressionantes. A princípio, parece se tratar de uma tentativa de homicídio. Na caminhonete está o aposentado Antônio Generoso de Medeiros, 70 anos. Do lado de fora, com o que parece uma ferramenta na mão, de Jefferson Alves Correia Leandro, 38 anos. Eles haviam acabado de discutir por causa dessa suposta fechada no trânsito, no centro de Goiânia. Temos testemunhas que informam que era uma chave de roda, que depois até uma terceira pessoa, uma mulher, botou essa chave de roda dentro da bolsa. Isso é um fato que nós temos a averiguar ainda.
E o cidadão de lá, se sentindo ameaçado, realmente saiu com o carro e atropelou. Quer dizer, as duas pessoas estão erradas. Depois de atropelar de Jefferson, o aposentado manobra mais uma vez, como se quisesse passar por cima do homem, que tem dificuldades para se levantar. Os peritos aqui vão dizer para a gente se ele estava manobrando para terminar de matar o sujeito ou se ele estava manobrando para sair. Após o atropelamento, o aposentado fugiu do local por cima da calçada, sem prestar socorro. De Jefferson está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. A família não quis gravar entrevista. Segundo o hospital, de Jefferson teve fratura exposta na perna direita e está consciente. Testemunhas que viram a briga de trânsito ficaram assustadas e tentaram impedir que o aposentado continuasse jogando a caminhonete em cima de Jefferson. Eu desci para ajudar, né? A gente começou a gritar, desesperado da área de serviço, eu e minha filha. E quando a gente olhou, ele deu tentando dar ré, ele ia passar em cima dele. Se não fosse a gente gritar, o prédio vizinho, o pessoal que está nessa clínica aqui gritar, ele tinha passado por cima. A Polícia Civil aguarda a apresentação espontânea do aposentado aqui nessa delegacia até amanhã cedo. Caso contrário, vai pedir à Justiça a prisão dele. Só depois de ouvir o aposentado e também o motorista que foi atropelado é que o delegado vai decidir se o caso será investigado como uma tentativa de homicídio ou então uma lesão corporal. Que coisa absurda, né? O advogado de Antônio Generoso Medeiros disse que ele agiu em legítima defesa e ressaltou que ele está hospitalizado com pressão alta por causa do que aconteceu. Realmente lamentável, né? Mudar de assunto, hoje, dia 10 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. Para lembrar a data, Lusiane realiza o primeiro fórum sobre o tema que reuniu servidores do município e também do entorno. A música é a maior aliada do Michael na luta contra o autismo. Diagnosticado ainda na infância, ele vence batalhas diárias para ter mais qualidade de vida. Através da música eu tive a oportunidade de melhorar e eu faço o acompanhamento só com o psicólogo mesmo, que ele me orienta. Transtornos mentais como autismo, depressão, ansiedade e muitos outros são considerados hoje por profissionais da saúde como o mal do século. Para combater o preconceito que ainda existe e lançar um novo olhar sobre as formas de tratamento, o primeiro fórum sobre o tema em Lusiânia reuniu servidores do município e do entorno. Transtorno mental, as afecções emocionais trazem também o problema da matéria, da doença física. Então hoje não está tendo jeito de separar mais a doença física da doença psicossomática, da doença emocional ou mental. A proposta de desinstitucionalizar o tratamento em saúde mental, de dar uma alternativa que não aqueles antigos tratamentos que existiam, que era a internação, os manicômios. Lusiânia conta com uma rede de atendimento voltada para a saúde mental, que inclui hospitais, clínicas e o Centro de Atendimento Psicossocial. O CAPS foi inaugurado em Lusiânia em 2009, no início com pouca procura, mas hoje atende em média 200 pessoas por dia e já se tornou referência. Os pacientes passam por consultas, atendimentos individuais ou em grupo, recebem acolhimento e terapia por um período de tempo até a estabilidade do quadro ou para a vida inteira, se for necessário. A gente tem uma demanda muito grande, porém a gente consegue atender as pessoas e proporcionar os cuidados necessários para o bem-estar desses pacientes. Com acompanhamento de profissionais capacitados e com um tratamento adequado, é possível lidar com os transtornos e ter uma vida mais saudável. Apesar de que eles têm algum tipo de transtorno mental, eles podem sim ter funcionalidade, desde que sejam atendidos, né? Dentro daquilo que é a necessidade dele para o equilíbrio psicoemocional. Olha só que bacana, 2 alunos do Instituto Federal de Goiás, o IFG, desenvolveram um aplicativo que vai facilitar a vida de muitos estudantes. Os repórteres Camila Castro e Renes Nogueira foram conhecer de perto esse projeto e mostram isso agora pra gente.
Conseguir um tempo para estudar em grupo é um desafio, hein? Ainda mais nessa correria do dia a dia, porque encontrar alguém que tem disponibilidade no mesmo horário do seu, é difícil, né? Mas olha, calma, porque isso tá perto de mudar. E sabe o que é mais legal? É que você vai precisar apenas do seu celular, que é mais praticidade do que isso. Cauã e Lara são os responsáveis por criar um aplicativo que, a princípio, foi desenvolvido para ajudar os alunos no Instituto Federal de Goiás, mas que daqui a alguns anos poderá ser aplicado em outras instituições. O aplicativo ele surge principalmente para dar visibilidade aos grupos existentes, né, e motivar, incentivar a criação de novos. O aplicativo é super fácil de usar. Aqui, a primeira tela quando a gente abre o aplicativo depois de fazer o login é essa, né? Aí aqui nós temos o menu, onde ele lista os grupos, onde você cria novo grupo, lista as aulas e cria nova aula. Bom, talento e disposição, a gente já viu aí que o Cauã e a Lara têm de sobra. Tanto é que eles resolveram se inscrever num evento de tecnologia que vai acontecer ainda esse mês em Fortaleza, no Ceará. O 6º workshop sobre tecnologias móveis na educação acontece em paralelo com o Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Tem tudo a ver com o nosso projeto. Foi por isso que nós decidimos submeter o nosso artigo para esse evento em si, e aí ele foi aprovado. Lari, você estava me falando, né, que as despesas aí são bem altas, mais de R$2.000 para que vocês consigam chegar até o Ceará, participarem do evento, e vocês realmente estão precisando dessa ajuda financeira, né? Sim, precisamos muito. A gente não tem de onde tirar o dinheiro para arcar com todas as despesas que a gente vai ter. Enquanto a viagem não acontece, a dupla tem divulgado o aplicativo que ainda está em fase de teste para os alunos da instituição. Acredito que esse aplicativo auxiliará tanto na organização desses grupos, quanto na interação dos alunos com outras turmas. Bacana a iniciativa, né? E se você puder ajudar o Cauã e a Lara a participarem desse workshop de tecnologia em Fortaleza, é só entrar em contato com a nossa produção pelo 3622-1600, que a gente passa o contato deles. Mais uma rodada de participações com a gente pelo nosso WhatsApp 984424000. Recado, Carlota Martim de Valparaíso. Olá, moro em Valparaíso. Meu nome é Carlota, temos muitas dificuldades em andar nas calçadas da cidade, temos que andar fora do meio-fio, a fiscalização por aqui não é feita. Valeu, Carlota, pela sua mensagem, tá aí a denúncia dela em relação à dificuldade de acessibilidade da cidade. José Ferreira, de Lusiânia, queria saber se a prefeitura vai asfaltar ao lado do estádio do Parque JK ou vai ser também do lado da Cúria, porque só mexeram desse lado. Valeu, José Ferreira, pelo seu recado aqui no J1, e tem mensagem também do Guilherme Mendes, de Lusiânia. Moro no Parque Estrela d'Alva 3, em quase todo o bairro tem asfalto nas ruas e a minha rua ainda não é asfaltada. E quando vamos na prefeitura, lá consta que aqui já tem asfalto. Aí quando perguntamos quando iriam asfaltar, eles disseram que seria no mês passado. Até agora nada. Reclamação recorrente também é essa. Em alguns lugares dizem, segundo os moradores, né, que vão até a prefeitura e lá consta que a estrada, a rua é asfaltada, mas na verdade não é, a gente precisa ficar de olho nisso aí. E a seguir tem morador reclamando de entulho deixado na rua por empresa aqui em Lusiânia. E aqui no estúdio a gente bate um papo com uma médica para falar sobre o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama. Você pode mandar sua pergunta pelo 984424000 sobre esse tema. O J1 volta daqui a pouquinho. E olha só, nós recebemos pelo nosso WhatsApp uma sugestão de reportagem de um telespectador reclamando que uma empresa de reciclagem na rua Lusiânia, no Jardim Gá, está colocando pallets na rua. E isso tem, claro, prejudicado a população por lá. Segundo eles, vários insetos estão aparecendo. Dá só uma olhada. A calçada não dá mais para ver, de tanta madeira jogada. A pilha é enorme e ocupa também parte da rua. O Ivan diz que a gente veio até em um dia bom, porque já esteve pior, a ponto dele não conseguir sequer tirar o carro da garagem. Isso aqui já teve bem maior, né? Tem dia do
Vou tentar tirar o carro da garagem aqui, eu não consigo, porque as madeiras ficam bem assim no meio. Os pallets que estão jogados há quase um ano em área pública pertencem a uma empresa de reciclagem que fica bem ao lado. Enquanto a gente fazia a reportagem, um caminhão descarregava em frente. Os moradores contam que isso é comum, mas que muitas vezes o material fica por ali mesmo, impedindo a passagem. Eu me preocupo mais com as crianças na horário de entrada e saída de colégio. Porque é muito tumulto, é muito carro, é muita moto, é muita bicicleta, entendeu? E as crianças ficam sem saber para onde se socorre. Se vai para cá tem pau, se vai para o outro lado tem pau. Além desses problemas que a gente citou, tem mais um ainda, a possibilidade desses pallets pegarem fogo. Isso porque aqui ao lado tem um terreno vazio, abandonado, que está acumulando lixo e entulho aqui na frente. Inclusive, já pegou fogo nessa parte, a gente pode ver aqui essa parte queimada. E o perigo, a preocupação dos moradores é que o fogo chegue até esses pallets e aí a gente não sabe quais seriam as consequências. E não para por aí. Quem mora nas casas mais próximas reclama dos bichos que começaram a aparecer. Tendo barata em casa por conta disso aqui? Isso, é bem provável, né? Porque antes tinha, mas como toda casa tem, né? Uma, duas, mas agora é muitas mesmo. Traz muito inseto, é barata, é rato, é cobra. Para casos como esse, o município de Lusiânia possui uma lei do Código de Posturas que penaliza quem impede o livre trânsito de pedestres, seja na rua, na calçada ou em qualquer local público. Primeiro, o responsável é notificado e, se não tomar as providências necessárias, ele paga multa de aproximadamente R$2.000. Se houver reincidência, o valor fica ainda maior. Qualquer tipo de entulho, de lixo, acarreta esse tipo de multa? Qualquer material que estiver na calçada, no passeio público, as pessoas podem ligar para cá e denunciar. Existem algumas obras no município que a calçada é muito grande. Usa meia calçada com tapume, né, coloca os materiais, e a outra deixa sempre livre para os pedestres passar. O descarregamento tem que ser de imediato. Descarregou e coloca o material já para dentro. Tem gente que não pensa no bem-estar do outro, né? É um absurdo. Uma equipe da Secretaria de Posturas foi até o local mostrado na reportagem, mas o material não foi retirado. Eles vão voltar a esse local e multar o dono da empresa. A gente pede para os moradores mandarem fotos para a gente quando esse material finalmente for retirado de lá. Hora de conferir os destaques do Globo Esporte de hoje. Fala pessoal, no Globo Esporte dessa quarta-feira, tudo sobre a grande decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, primeira partida em BH. A gente fala ainda de seleção brasileira, né, que tem 2 amistosos, pega a Arábia Saudita, depois nuestros hermanos argentinos e ainda os times goianos, né, naquela reta final ali para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. Faltam só 8 rodadas e tudo sobre futebol no Brasil, no mundo esportivo, é aqui no Globo Esporte, a partir do 12h50. Falar sobre carteira de habilitação agora. Os pátios de treinamento para quem vai tirar a primeira carteira de motorista estão mais vazios. Caiu muito o número de pessoas nas autoescolas. A mudança seria por questão de economia e por opção por outro meio de transporte, que não seja de carro próprio. O vai e vem de carros de autoescola não é mais o mesmo. Hoje cedo, apenas 3 motoristas iniciantes treinavam no estacionamento do Nilson Nelson. Mas afinal, cadê os alunos de autoescolas? Olha, os alunos de autoescolas sumiram, né? Eu atribuiria isso, o desaparecimento dos alunos, a falta de condição de bancar pelo custo muito alto da carteira. Há 35 anos trabalhando como instrutor de autoescola, o João diz que nunca passou por uma escassez tão grande. Ele conta que antes tinha em média 15 alunos por mês. Agora, não passa de 8. Essa é a pior de todas. Nunca vi uma crise tão grande. Esse tão sonhado documento de quem completava 18 anos já não é mais prioridade para muitas pessoas. E os números comprovam isso. A primeira habilitação de motorista despencou nos últimos 10 anos. Em 2008, quase 47 mil pessoas tiraram a primeira habilitação. Em 2017, pouco mais de 37 mil pessoas se habilitaram para dirigir pela primeira vez. Este ano já estamos em outubro e até agora 20.954 tiraram a carteira. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses seriam os meses que você via 150 carros, 120 carros na área, né? Dificilmente a área estava vazia. Para este especialista em trânsito, a explicação para a baixa procura é o aumento nas opções de mobilidade e a crise financeira. Com o desaquecimento da economia, desemprego e tal, existe uma tendência a uma procura menor pela primeira habilitação.
Mas também existe um fator que é global, não é só relacionado com a economia do Brasil, que é a mudança de hábitos das pessoas. As pessoas começarem a enxergar a mobilidade como um serviço e não como a necessidade de você ter os seus próprios meios. A Joyce está com 21 anos. Aos 16, pensou em tirar a carteira de habilitação, mas desistiu. Eu mudei desde os 17 anos, quando eu comecei a usar a bicicleta compartilhada mesmo como meio de transporte. Eu percebi que era possível viver sem carro e até mesmo sem ônibus. A estudante mora na Asa Norte e diariamente vai de bike para o estágio na Esplanada e para a faculdade na Asa Sul. Nem pensa em pegar o carro. O baixo custo, a melhoria na minha saúde, meu desempenho até mesmo nos estudos, eu chego mais disposta, no trabalho eu chego mais disposta. Então eu senti uma mudança no meu corpo e sei que tem uma mudança no meu ambiente e na minha vida financeira. Melhora tudo, né? Bora para mais uma rodada de participações aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem mensagem chegando da Bárbara de Valparaíso. Sou moradora do bairro Parque Esplanada 2, Rua 16. Gostaria de pedir a ajuda de vocês para que tenhamos uma resposta a respeito do nosso asfalto. Pedimos que a Prefeitura nos dê uma posição, já que houve recapeamento em Morada Nobre e Jardim Oriente. A gente deixa esse espaço aberto aqui, as prefeituras dos municípios responderem também aos moradores. Valeu, Bárbara, por sua participação. Tem mensagem da Valdirene, Vila Santa Luzia. Boa tarde. Sou da Vila Santa Luzia, gostaria de saber quando que vai ser inaugurado o CAPS do Jofre Parada, que está pronto há meses. Verdade, está pronto já há meses e até agora nada de atender a população, né, Valdirene? Valeu pelo recado. Mensagem aqui do Antônio Ednardo, de Cidade Ocidental. Minha pergunta é, para quem instalaram postes de iluminação na entrada da cidade há mais de 2 anos e não acendem as luzes? Escuridão total. Os moradores passam por isso todas as noites ali na entrada da Cidade Ocidental. É aquele breu todo, uma falta de respeito, principalmente o motorista que precisa passar por ali naquela escuridão. Continue mandando seu recado, 984-42-4000. E a gente lembra agora que outubro é um mês de alerta para a prevenção do câncer de mama. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a médica de família e comunidade, Patrícia dos Santos. Hoje a língua está travada, né, Patrícia? Tá difícil. Obrigado por ter vindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Patrícia, eu já deixo aberto aqui. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que no próximo bloco a doutora vai responder. Primeiro, vamos falar sobre a importância desse exame, esse mês todo voltado exclusivamente aos cuidados que a mulher deve ter em relação ao exame de prevenção ao câncer de mama, né? Bom, boa tarde a todos. O meu recado hoje é em torno da prevenção do câncer de mama. A gente vai oportunizar, né, esse mês, que é o mês que a gente destaca para a prevenção do câncer de mama. E aí eu gostaria de falar com as mulheres e dar um recado em como a gente poderia estar prevenindo esse tipo de câncer. É um câncer que está muito ligado aos hábitos de vida. Então, assim, é muito importante que a mulher tenha um controle alimentar, né, diminua o consumo de gordura. Ele está muito ligado à questão da obesidade e do alto consumo de gordura. É importante também a prática de atividade física, né? Tem muitas comprovações já que mostram que o sedentarismo aumenta a incidência, o consumo de bebida alcoólica também aumenta a incidência, o risco. E dizer que qualquer mulher pode ter, né? Claro que tem os fatores genéticos que aumentam a chance de uma mulher desenvolver o câncer, mas basta ser mulher. E, geralmente, ele aparece mais na 5ª e 6ª década de vida. Por isso que a gente inicia o rastreio a partir de mais ou menos 50 anos, segundo o Ministério da Saúde, né? A partir de que idade a mulher já pode começar a fazer? Tem o autoexame também que ela pode fazer, né? A questão do autoexame ela é muito importante, porque as primeiras alterações do câncer, pode aparecer na aparência da mama. Então, é importantíssimo a mulher se conhecer, né, se tocar todos os dias, todas as vezes que vai tomar banho, sem ser uma coisa com muito sofrimento. E qualquer alteração que aparecer na mama, no bico dos seios, né, na alteração da coloração, alguma secreção que sair pela auréola, procure uma unidade de saúde, converse com o médico, será iniciado inicialmente um exame físico, né, e depois a gente vai prosseguir, se necessário, aos exames de imagem, né. Doutora, já começaram a chegar algumas perguntas aqui, inclusive a senhora já respondeu essa, mas só para a gente reforçar, o Isaac de Lusiânia pergunta a partir de quantos anos é feita a mamografia? Isso, a mamografia, assim, sem fator de risco familiar, a gente começa a fazer a partir dos 50 anos até os 69 anos, fazendo de 2 em 2 anos.
A gente tem que tomar cuidado de fazer precocemente esse exame, assim, se não tiver nenhum fator de risco, porque ela pode dar alguns falsos positivos, né? E a mamografia, ela é um exame que, eu não sei se todas as mulheres conhecem, mas ela comprime a mama e aí precisa que a mama esteja um pouco mais tecido adiposo, ela esteja com mais gordura. E a mulher com menos de 50 anos, ela tem menos gordura na mama, então, assim, é recomendável o exame físico e, às vezes, uma ultrassom mamária, se tiver algum cisto, alguma alteração. Antes da gente começar essa edição do J1, a gente estava conversando ali na redação e a senhora disse uma coisa interessante em relação às mães que estão amamentando as crianças. Sim. A amamentação também é muito importante. Com certeza, a amamentação é um fator protetivo. Todas as mulheres que amamentam os filhos têm menos chance de desenvolver o câncer de mama. Então, quanto mais tempo mães conseguirem amamentar os filhos, manter aí 1 ano, 2 anos, é fator protetivo para o câncer de mama. O Raul, aqui de Lusiânia, acabou de mandar uma mensagem. Ele disse que é muito importante fazer os exames, né? Porque as mulheres de hoje em dia não têm tempo para se cuidar. Aí ele pergunta aqui qual é a importância da prevenção e pode ter cura o câncer de mama? Com certeza, por isso que é importante a gente ter a detecção precoce. O câncer de mama é o 2º câncer de maior incidência. E é um câncer que responde muito bem ao tratamento, principalmente quando ele é diagnosticado precocemente. Então é importante estar a mulher todo ano na unidade básica de saúde, né, fazendo tanto o autoexame da mama com o profissional de saúde, ou médico ou enfermeiro, e colhendo preventivo também, né, para a gente prevenir também câncer de colo de útero. Thaís, do setor Fumal, gostaria de saber se o câncer de mama pode ocorrer em uma mulher com menos de 50 anos. Pode. E aí, por isso, a gente tem que ficar alerta aos sinais. Qualquer alteração na mama, procure uma unidade de saúde. Ele é mais raro, abaixo dos 50 anos, mas ele pode acontecer. E se você teve câncer de mama, mãe, avó, ou tia, ou irmã, procure uma unidade de saúde para iniciar esse acompanhamento a partir de 35 anos de idade. Antes de encerrar esse bloco, doutora, dá tempo de fazer mais uma pergunta. É da Tatiana, ela disse que tem 27 anos e gostaria de saber se o governo disponibiliza o exame de mamografia. Disponibiliza, sim. E aí, claro que a gente tem que preencher um documento para avaliar se aquela paciente se enquadra no rastreio, né? Ou se tem algum fator que nos deixa alerta se a paciente tiver menor de 50 anos. Maior de 50 anos, geralmente sempre disponibilizado, e quando tem menor de 50 anos, a gente tem que investigar se tem algum fator de risco que coloca aquela paciente numa necessidade de fazer esse exame antes dessa idade. Tem várias outras perguntas aqui, a gente vai seguir no próximo bloco para responder. Obrigado por enquanto. Por nada. E daqui a pouco a gente continua falando sobre a campanha de prevenção contra o câncer de mama e a gente mostra também uma reportagem sobre um abrigo de crianças em Cidade Ocidental que está se preparando para o dia 12, o Dia das Crianças. É daqui a pouquinho. O dia 12 de outubro não é somente o dia que celebramos o feriado de Nossa Senhora Aparecida, é também o Dia das Crianças, onde tradicionalmente os pequenos ganham presentes e se reúnem com a família para comemorar. Também é importante lembrar que existem menores sem família e que muitas vezes não têm o que comemorar. Nossa equipe foi conhecer um abrigo em Cidade Ocidental que em 20 anos já passaram por lá mais de 1000 crianças. Com a sua ajuda, o 12 de outubro pode ser ainda mais especial. O caminho para quase todas as crianças que chegam até aqui não é nada fácil. Todas as crianças, quando vêm para cá, é porque algum direito delas foram violados. A maioria são por maus trato, abandono, abuso sexual, negligência mesmo por parte dos genitores. O abrigo Casas Lares Rebeca Jenkins fica em Cidade Ocidental. Para acolher e cuidar das crianças, a instituição conta com doações da comunidade. O pagamento dos funcionários é feito pela prefeitura. Mais de 1000 crianças já passaram pelo abrigo em 20 anos. Hoje vivem aqui 11, entre crianças e adolescentes, que recebem assistência social e acompanhamento psicológico até poderem voltar para o convívio familiar. Apesar das tristes lembranças, o que não falta aqui é a alegria. Alegria e sonhos. Atrás de cada rostinho tem o desejo de uma vida melhor e cheia de conquistas. A Ana Clara já decidiu a carreira que quer seguir. Ser jogadora de futebol.
Porque eu gosto de assistir e jogo bem. E porque meu sonho, eu tinha esse sonho desde pequena. Meu pai jogava muito lá em casa. E aí você começou a jogar com ele? Sim. Já a Ana Luísa quer ir por outro caminho. Crescer, quero ser policial. E ela não tá sozinha nessa. Polícia. Mais um policial aqui. Por quê? Que você quer ser policial? Porque é para prender os ladrões. Por aqui também tem uma futura médica. É, doutora. E até um futuro colega de profissão da nossa equipe. Editor de vídeo e imagem. O João quer fazer o trabalho final de uma reportagem, organizar pelo computador todas as imagens que foram gravadas na rua. Ele até aproveitou para pegar umas dicas. Elas pensam no futuro, de ser alguém na vida. Elas não deixam um sonho morrer, né? Independente de tudo que já passaram. Sim, verdade. Elas sonham. Sonham e sonham alto. E vão conquistar, né? Sim, vão sim. Ainda está um pouco longe dessa galerinha chegar no mercado de trabalho, mas para que elas tenham um futuro digno, não pode faltar nada nessa trajetória. O Arthur, gerente comercial de uma construtora em Valparaíso, abraçou a causa e está arrecadando alimentos, roupas e brinquedos para serem entregues em uma grande festa no Dia das Crianças. Já temos mais de 30 dias nessas campanhas com colaboradores, clientes, né, para arrecadar o máximo possível para fazer um Dia das Crianças especiais para os meninos do abrigo. E por falar em brinquedo, cada um já tem uma ideia do que gostaria de ganhar. Da Barbie. Eu gostaria de ganhar uma boneca com uma casinha. É uma bicicleta. Um tanquinho de sair água. Como é que é o carrinho que você queria? É o que tem um controle e que ele anda sozinho com o controle. As doações para a festa do Dia das Crianças, lá do abrigo, podem ser entregues no endereço que está aparecendo aqui no vídeo, que fica em uma construtora na BR-040, altura de Valparaíso. Ou, se você preferir, pode ligar também para o Arthur, que está organizando tudo, no telefone 99211-3392, ou ligar aqui para a gente no 3622-1600, que a gente encaminha a sua doação. Como vocês viram na reportagem, além de brinquedos, as crianças precisam também de alimentos e roupas. Vamos agora para mais uma rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp, 984-424000. Thelma Lúcia de Lusiânia gostaria de saber quando que a Rua 22 do Parque Alvorada 1 será asfaltada. Ali não temos nenhum tipo de infraestrutura, não temos água nem asfalto. Pagamos os nossos impostos em dia e não recebemos nada em troca. A gente percebe que as reclamações são sempre muito parecidas. A falta de pavimentação asfáltica é uma das mais graves, que a gente recebe muitas mensagens como essas aqui. Valeu, Thelma. Tem recado também da Giovana, de Valparaíso. Boa tarde, sou Giovana aqui do Parque Esplanada 2. Estamos sofrendo muito com o mau cheiro de esgoto, está insuportável, não sabemos mais o que fazer, não tem como nem abrir a janela e piora ainda mais durante a noite. Valeu, Giovana, pela reclamação em relação ao mau cheiro lá onde ela mora, lá em Valparaíso. Ricardo de Valparaíso, também gostaríamos da presença de um representante da Prefeitura para ver o descaso para com nossa rua. A coleta seletiva é precária, a rua não tem asfalto e a poeira prejudica a saúde dos moradores. A rua é a Rua 16, quadra 58, total descaso. Durante toda a semana a gente mostra as participações enviadas aqui pelo nosso WhatsApp. E a gente segue agora falando sobre Outubro Rosa, que é o mês de alerta para a prevenção do câncer de mama. Aqui no estúdio eu continuo conversando com a doutora Patrícia dos Santos. Vamos seguir falando sobre essa campanha importantíssima, né, doutora? Antes de no bloco anterior, a gente falou sobre a questão dos exames, né? Uma telespectadora perguntou sobre isso. Agora, uma outra telespectadora, a Cida de Águas Lindas, ela diz o seguinte: nem toda cidade tem a mamografia. Nas cidades que não tem, o que a gente pode fazer? Onde podemos fazer os exames? Então, o que eu oriento a todas as mulheres é procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, conversar com o médico lá e ele vai fazer a solicitação. Aqui nesse entorno, a nossa referência é Goiânia. Então, caso eles não consigam fazer no município, às vezes o paciente é encaminhado para Goiânia para fazer o exame. Tem algumas parcerias também, acho que no Gama a gente consegue fazer algumas mamografias. É importante a gente sempre reforçar
assim, a importância, né, de fazer esse exame, o quanto antes descobrir alguma coisa é fundamental. Com certeza, o diagnóstico precoce é importante, mas eu quero sempre ressaltar a prevenção, né? A gente tem que ter uma vida saudável para evitar o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de pele, os inúmeros cânceres que podem acometer a vida da mulher, né? Uma pergunta interessante aqui da Andréia, ela não deixou o nome da cidade, a gente reforça, deixar sempre o nome, sobrenome e a cidade, isso é importante. Olha, ela pergunta o seguinte: cisto na mama pode evoluir para algo mais grave? O cisto na mama é sempre um alerta. Na maior parte das vezes ele é benigno, mas a gente só fecha o diagnóstico depois de fazer uma biópsia. Então, assim, notou qualquer alteração na mama, seja um cisto, seja alteração na coloração, seja saída de alguma secreção pela mama, seja algum carocinho na axila ou nessa região entre as duas mamas, a gente também tem que examinar. Qualquer uma dessas alterações, procure uma unidade de saúde. Se tiver um cisto, ele vai ser biopsiado e aí sim vai ser acompanhado esse cisto. Pergunta agora da Luana, de Cidade Ocidental. Ela pergunta o seguinte: quem teve caso na família tem que começar a prevenção quando? Aos 35 anos é o ideal que a gente comece esse rastreio. Nem sempre a gente vai começar com a mamografia, deve ser avaliado quem que teve o câncer de mama. E lembrar que homens também podem ter o câncer de mama. É mais raro, mas também pode ter. Homens também podem ter? Podem. Muita gente nem sabe disso, né? E como que o homem também faz o mesmo tipo de autoexame? Quando ele tem algum caso na família, né, mãe, irmã, ele vai ser conduzido, né, todo mundo que tem um câncer de mama, ele vai ser orientado a ir procurar a unidade básica de saúde e ele vai acompanhar se tem alguma alteração na pele, na coloração. Tem que estar acompanhando também sempre, Com certeza. Né? Pergunta agora da Carmen, ela pergunta o seguinte: ardor na mama pode indicar algo mais grave? Geralmente os cânceres, eles não doem. Então, assim, mas é claro que pode vir acompanhado de algum processo doloroso. Então, qualquer alteração na mama, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. E aí a investigação vai ser iniciada pelo médico de família e, se necessário, vai ser encaminhada para o mastologista para dar seguimento à investigação. Claro, o câncer é uma doença muito grave, a gente sabe disso, mas é importante também a pessoa, quando desconfiar de alguma coisa, não se desesperar, né? É importante fazer todos os exames certinho. Exatamente, assim, existem muitas alterações que a mama pode sofrer, na maior parte das vezes essas alterações são benignas, e aí a gente precisa acompanhar, mas para você tirar a dúvida se é benigno ou se é maligno, precisa procurar a unidade básica de saúde. E é importante a gente garantir o acesso dessas mulheres ao serviço de saúde, porque infelizmente algumas mulheres ainda não conseguem acessar o serviço, né? Eu trabalho em unidade de emergência também e eu percebo que muitas mulheres não conseguem acessar a unidade básica de saúde da família. Aí fica o meu apelo para os gestores, né, para os secretários, enfim, para garantir esse acesso de entrada das mulheres. Tá ótimo, doutora. Eu agradeço muito a participação da senhora hoje aqui no J1. Tem algumas outras perguntas que chegaram que não dá tempo da gente responder, mas a gente vai repassar para a senhora e responder ao telespectador. Beleza. O J1 termina aqui. Outras notícias locais você acompanha no J2. Uma ótima tarde para você e até amanhã.